Isso foi. Bem, meus amigos, então, boa noite mais uma vez. Então, agora nós vamos receber o professor Alessandro Trovato. Né? De antemão, já o agradeço pela sua disponibilidade. Né? O professor Trovato é uma das pessoas aí mais conhecidas... Uma das pessoas aí mais conhecidas do Brasil, mexe com Excel, que é uma celebridade, né? É só colocar lá no YouTube que vocês vão ver, né? 100 milhões de inscritos, 100 milhões de visualizações. Cara, pô, né? Tem mais seguidor que a Anitta, cara. Entendeu? Tem mais... Aí baixou o nível, comparou com não, mas... Ele levantou a bola e agora... Mas a Anitta tem milhões de seguidores, 30 milhões, pô. Pelo amor de Deus. Agora a Anitta tá no conselho do Nubank, pô. Aí, não é que eu Parece que já caiu, derrubaram já. Não é que eu esteja comparando ele com a Anitta. Eu estou falando um dado, né? Ela tem mais de 30 milhões de seguidores. Né? É um dado. Né? Se isso é bom ou ruim, aí é outra coisa. Né? Mas, enfim, né? Nós precisamos chegar. O Brasil, né, precisa chegar no ponto em que um canal como o do Trovato, um canal como o do Tiago, de estatística, um canal como aqui a Casa da PO, também alcance 30 milhões de inscritos. Né? Exatamente. Aí será um indício, o canal do Aiosa também, né? Será um indício que nós estamos começando a sair do fundo do poço. Né? Porque, enquanto outros canais por aí, de um monte de bobagem, tem 30, 40, 50 milhões, e outros que realmente oferecem conteúdo de qualidade, né? Está ali jogado às moscas, quer dizer, isso é um péssimo sinal. Né? Mas vamos lá, a gente continua trabalhando, mas nesse trabalho o Trovato já está na frente, porque ele arrebenta. Mas também já são muitos anos, né, Trovato? Quantos anos você já está aí nessa luta? 7 anos, professor. Aí. 7 anos. Quase 10 anos. Cara. É muita coisa, muito conteúdo, muito trabalho, preparar, né? Preparar material, preparar planilha, apresentação. É muito trabalho todo dia. Né? Eu sei que dá trabalho. Exato. Né? E o seu trabalho ainda é mais árduo que o nosso aqui na Casa da PO, porque o seu é você que faz. Né? Não sou eu que faço todas as apresentações na Casa da PO. Né? Eu trago um convidado, o professor Euclides falou, o professor Davi falou. Então, quer dizer, bem ou mal, eles me dão um refresco. Né? De vez em quando eu falo alguma coisa, faço um workshop, mas trago vários convidados. No teu caso, 90% é você que prepara tudo. Quer dizer, isso dá um O Trovato trabalho. tem um robô que grava, o Trovato tem um robôzinho dele que grava, que edita, que manda para o YouTube. Cara, imagina o trabalho. Olha, na minha opinião, esse que está aí não é o Trovato, é um outro robô dele, um holograma. Uma coisa, viu, pessoal? É uma loucura. O Trovato original está jantando. Boa! São irmão gêmeo, né? São irmão gêmeo. Ninguém sabe que ele tem um irmão gêmeo. Né? Exatamente. Boa. Aí é deepfake. Bem, então, mais uma vez, professor, agradeço pela sua disponibilidade, pelo seu apoio, né? O senhor sempre nos acolhe com carinho, né? O nosso pedido. E o nosso objetivo nessa semana, né? Como o Baldini já falou, o mestre Benito, a Aiosa, é justamente trabalhar na percepção das pessoas, né? De que o Excel continua sendo uma ferramenta de ponta. Né? Se você vai usar ou não vai usar, é uma questão de gosto. Cada um usa o que gosta. Né? Um usa azul, outro usa vermelho, mas não porque não seja possível utilizar o Excel para determinadas atividades. É possível utilizar o Excel para qualquer tipo de modelagem, seja ela matemática ou não. Né? Isso aí eu acho que já ficou mais do que evidente. Né? Então, o que a gente quer é justamente trabalhar a percepção das pessoas. O R é importantíssimo, o Python é importantíssimo, C++ é importantíssimo, Java é importantíssimo, e cada um vai escolher aquilo que gosta para trabalhar. Né?
mas o Excel não é menos potente, não é menos capaz, né, do que qualquer uma dessas outras ferramentas. Eu acho que isso já ficou mais do que evidente, né? Eu acho que já mudou o mindset aí de todo mundo que vem acompanhando aqui as nossas atividades. É ou não é, Davi? Fala aí. Estou observando aí no LinkedIn, todo mundo já mudando aí a percepção, o nome do Excel. Já tirando lá que é Jedi, que é Expert. Avançadíssimo, né? Agora Agora tem um nível avançadíssimo. Pelo menos deu uma baixada na bola aí, parou. Nível avançadíssimo, Se a PO não funcionou para outra, a Casa da PO não funcionou essa semana, funcionou para todo mundo alterar o conceito. Então, como o senhor disse, o mindset, que é a gourmetização, aí pelo menos deu uma baixada aí. A Alessandra está falando ali, eu sou o subbásico. Depois do Baldini, até eu. Agora, vamos evitar hoje, professor, de no final ou durante a sua apresentação dizer assim, alguma dúvida, pessoal? Vamos criar demais, então vamos parar com isso. Pode deixar. Bem, meus amigos, então, mais uma vez, Trovato, muito obrigado. E vamos lá, a hora que estiver pronto, pode... Maravilha, professor. Então, vamos lá. Professor Marcos, professor Tiago, professor Davi, mestre Aiosa, todos os mestres aqui, professores presentes, muito obrigado por estar presente mais uma vez aí na Casa da Pesquisa Operacional. É uma honra, um orgulho, e eu vou falar para você, uma responsabilidade enorme estar falando aqui para mestres como vocês, principalmente, né, com outros grandes nomes que já passaram da comunidade Excel, trazer para vocês algo novo, para também expandir esse horizonte. E hoje minha palestra vai ser justamente para instigar um pouco mais da curiosidade, para mostrar a aplicação do Excel em algumas áreas e para mostrar algumas novidades. E se você ficar, né, se todos ficarem até o final, eu vou mostrar um desafio desenvolvido por um amigo, que o Aiosa conhece, o Derlídio Siqueira, para a resolução de um problema matemático também muito bacana, envolvendo... Eu não vou dar spoiler, eu vou deixar para o final. Fiquei até com medo, rapaz. Fiquei até com medo agora. Não, eu tinha que trazer alguma coisa muito, muito legal para vocês, para fechar minha palestra, porque o que eu vou mostrar para vocês é Excel. É o professor que Marcos não se aguenta. É Excel. Nós vamos trabalhar com conceitos que são essenciais e muita coisa nova que surgiu no Excel que poucos conhecem. Inclusive vai servir aí de espaço para o pessoal pesquisar também. E, de novo, dá mais uma ajustadinha no LinkedIn depois da palestra, como o professor Davi comentou. Muito bem, professor, posso compartilhar minha tela? O senhor vai fazer a abertura de novo da casa operacional ou não? Não, pode seguir. Eu já fiz, não precisa fazer 2 vezes. Né? Perfeito, perfeito. Então, mestres, professores, vamos lá. Vou compartilhar a minha tela. Está aqui. Perfeito, os senhores devem estar vendo já a minha tela. Já gostei, ó. Apocalipse Excel. Eu vou aqui trazer a apresentaçãozinha. Fiz até um PowerPoint, olha que legal. Muito bom. Então, vamos lá, mestres. Deixa eu só ajustar minha tela aqui também, trazer para o lado. Ótimo. Vamos começar, né, falando um pouquinho sobre matrizes dinâmicas, que é um recurso novo no Excel. Esse recurso sozinho já faz com que os usuários que pensam que conhecem o Excel precisem já de uma readaptação. Porque nós temos hoje o Excel antes das matrizes dinâmicas e pós-matrizes dinâmicas. O Excel, até as matrizes dinâmicas, possuíam ferramentas como as fórmulas matriciais, cujo mestre Baldini, o mestre Aiosa, aí são especialistas, o Fernando Fernandes, em que eles já elevavam o Excel a um outro nível utilizando as fórmulas matriciais. Só que hoje as fórmulas matriciais foram incorporadas ao Excel para o uso do dia a dia. E eu vou mostrar para vocês essas funções. E é claro, um pouco do uso do Excel em projetos. Esses projetos, vocês vão ver que tem várias soluções de planilhas específicas, onde eu vou dar aí uma passeada pela área de projetos. Meu nome é Alessandro Trovato, para quem não me conhece, rapidamente, né, uma apresentação para a Casa da Pesquisa Operacional. Eu sou um MVP Microsoft na categoria Office Apps e Services, um título que foi concedido em 2018 pelas contribuições da comunidade. Produzo material já há 7 anos para o YouTube, mas eu já sou da área de tecnologia há mais de 25 anos. Sou instrutor do LinkedIn Learning, tenho 14 cursos lá publicados na plataforma, tenho mais de 69 mil alunos na Udemy. O curso mais popular que eu tenho lá é o curso de macros e VBA, que eu ensino programação no Excel.
tenho um canal no YouTube, mas eu não tenho os 30 milhões da Anitta do professor Marcos. Eu tenho só 171 mil inscritos, mas que para mim é uma... Quase 200 mil inscritos. Nem me fale, é um número que eu nunca pensei que eu ia chegar. Só que a minha maior marca realmente são 15 milhões de views e 920 vídeos tutoriais produzidos por mim, sendo que só de Excel são mais de 500 vídeos publicados. Então, se vocês precisam aprender Excel, tem lá no canal vídeo do básico, do intermediário, do avançado, macro, script, tudo que vocês imaginarem tem algum tipo de vídeo já gravado sobre isso e outros programas como Office também. Sou proprietário de um blog com mais de 700 artigos escritos, sou engenheiro de software por formação, analista de sistema sênior por profissão, sou especialista e expert em Excel, o Certified Trainee da Microsoft e, como diz o professor Marcos, um POzeiro. Né? Raiz. Isso eu acho que a melhor titulação de todas essas aí é ser um POzeiro reconhecido pela Casa da Pesquisa Operacional, e muito obrigado a vocês por isso. É uma responsabilidade muito grande estar aqui. Mas tudo isso que vocês estão vendo... Faltou o app aí, mestre. Faltou o app também, que você tem um app lá de Excel também, né? Para Android. É verdade, esqueci disso, é verdade, bem lembrado. Ó, tá vendo? É tanta coisa que a gente acaba até esquecendo. Eu tô ficando velho. Além de tudo isso, né, na verdade, isso são só títulos, certificações, etc. Mas o que me resume de verdade, para quem me conhece, é que eu sou um grande compartilhador de conhecimento. E isso eu faço sem segurar qualquer tipo de restrição à informação, como vocês da Casa da Pesquisa Operacional. Conhecimento bom é aquele conhecimento compartilhado. Feliz é o mestre que vê os seus discípulos evoluírem a passar do seu ponto de conhecimento. Então, eu fico muito feliz quando vejo alunos que estão anos-luz à frente, estão navegando, utilizando conceitos que nós abordamos como professores, como mestres, como tutores. Então, isso que nos engrandece. Então, conhecimento parado não faz bem para ninguém. Então, compartilhe conhecimento e é o que nós fazemos dia a dia. Muito bem. O que eu vou mostrar para vocês hoje é um pouquinho de projetos com Excel. E eu trouxe algumas planilhas. Professores, caso tenham alguma pergunta, queiram fazer qualquer comentário, fiquem à vontade, tá certo? Eu fico à disposição. Vamos começar falando sobre o próprio modelo de gestão de projetos. Recentemente, eu fiz uma palestra com um amigo, Mário Trentin, também um MVP na área de projetos, autor de livros, e nós fizemos o seguinte desafio. O professor Mário passaria conceitos de projetos e eu, na aula seguinte, aplicaria esses conceitos a uma planilha de Excel. E isso gerou um documento final do curso, depois de 12 ou 13 aulas, em que todos os conceitos essenciais de projetos poderiam ser utilizados numa planilha simples, é claro. Isso não foi regra, foi apenas a aplicação de conceitos embasados em teorias da área. Logo na primeira planilha, nós temos aqui o termo de abertura, e no termo de abertura existem alguns conceitos, como proteção de células contra alteração. Nós temos aqui as caixas, as estruturas de tópicos que podem ser criadas para criar regiões delimitadas para inserção de informação, e nos campos propriamente ditos, cada um deles, uma pequena regra de validação que permite que o usuário saiba o que ele tem que preencher naquele campo, e também uma quantidade de caracteres. Então, quando vamos colocar qualquer texto, ele vai medir a quantidade de caracteres, pois para também não ser muito prolixo, há um limite de 1000 caracteres para cada caixa dessa. Então, o documento ele já pode ser aberto no termo de abertura, com a alteração dos tópicos principais. E nós temos aqui algumas informações, são células linkadas, são informações que são utilizadas futuramente no gráfico de Gantt, na análise de custo, nos recursos. E na parte de assinatura da abertura, também foi utilizado algumas técnicas do Excel, como o uso de validação de dados, para que possamos ter pessoas assinando o documento e as funções de busca para trazer as suas respectivas funções. Utilizei aqui a tradicional função PROC-V, e a partir de uma lista de nomes que nós temos numa planilha lá no final, então, primeira dica, querem achar uma planilha rapidamente? Botão direito sobre essa região do Excel, vocês terão uma lista de todas as planilhas, é só escolher a que quer e dar um OK. Eu já consigo ir, então, à minha planilha de listas, e nos participantes da equipe, se eu quiser colocar mais alguém, é só adicionar aqui tranquilamente. Eu faço isso geralmente, eu chamo isso de planilha de apoio, para que eu possa criar listas
e recursos de limites de máximos e mínimos dentro das minhas operações, títulos para gráficos, recursos para atividades, e aí eu consigo, a partir dessa lista, incrementar os meus campos de assinatura sem me preocupar em alterar a matriz principal. A validação de dados, ela já reconhece automaticamente quem é a pessoa e, buscando os dados dessa pessoa lá na minha lista, eu já trago para assinatura. Então, isso facilita um pouquinho o processo de criação. Mas esse não é o foco. Vamos para frente. Dentro do próprio Excel, é possível utilizar ferramentas chamadas de Smart Art, que estão disponíveis a partir do menu Inserir, para que possamos criar elementos gráficos que podem representar processos, listas, processos, ciclos, hierarquias. Inclusive, vou ensinar para vocês uma técnica para hierarquia, que eu não sei se vocês conhecem, depois vocês vão me dizer se conhecem ou não. Relação, matriz, pirâmide e imagens. Todos isso, nós temos aqui mais de uma centena de tipos diferentes de Smart Charts que podem ser utilizados para representar dados ou representar informações. Nesse caso, eu escolhi a representação de um Smart Chart para o ciclo de vida de um projeto. Uma vez inserido o Smart Chart numa planilha, é muito simples acessar através da guia Design do Smart Chart e trocar suas características, colocando visão lateral 3D, colocando componentes gráficos um pouco mais aperfeiçoados para que dê uma qualidade no trabalho melhor do que era anteriormente. E é possível até alterar esse tipo de controle rapidamente clicando no botão, sem grande complexidade. Essa é a facilidade de utilizarmos os elementos nativos do Excel para poder fazer isso. Se eu precisasse colocar mais um componente depois do fechamento, eu poderia simplesmente adicionar uma forma que ele saberia exatamente como proceder. E aí, podemos adequá-lo na tela, podemos aumentar a estrutura, aumentar a área e fazer toda a diagramação dele conforme desejamos. Mas isso aqui é só um planejamento básico, ciclo de vida. Dentro do escopo do projeto, também utilizando recursos que nós vimos anteriormente, vocês podem ver que essa planilha está bloqueada. Ou seja, o meu usuário, ele não consegue alterar partes do documento que ele não tem autorização. Eu tenho, novamente, campos que foram desprotegidos exclusivos para alteração dos usuários. E, fora isso, ele não tem acesso a nenhuma parte do documento que seja essencial e acaba comprometendo a sua edição. No EAP e no dicionário da EAP, é como se nós tivéssemos uma visão gráfica de todos os passos do nosso projeto. E também, nesse passo da planilha, nesse passo do projeto, é possível utilizar o próprio Smart Chart para fazer essa criação, mas não uma criação tradicional. Por exemplo, como é que eu começaria um Smart Chart desse do zero? Eu entraria aqui em Inserir, Ilustrações, Smart Chart, Processos, ou melhor, Hierarquia, e vou adicionar aqui a minha hierarquia. E aí teria que ficar olhando num pedaço de papel, o organograma da empresa, por exemplo, ou os passos do projeto, e alterar no texto cada um desses passos. Esse é um processo que demandaria muito tempo e muitas vezes seria suscetível a erro. Inclusive o próprio professor Marcos, se não me engano, o professor Éder comentou na live de ontem que quando o usuário tem que mexer na planilha, a chance dele cometer algum equívoco e estragar a planilha é muito grande. Então nós devemos facilitar ao máximo o processo de uso da planilha para evitar erros de operação, seja bloqueando as células, seja colocando validação de dados, ou utilizando um recurso como esse que eu vou mostrar para vocês. A EAP e o dicionário da EAP, o dicionário, na verdade, explicaria o que é a EAP, cada um daqueles balãozinhos ou cada um daqueles processos. Mas como vocês podem ver, eu inseri 2 documentos do Word na minha planilha. Para inserir um documento desse é bem simples também, é só inserir na parte de símbolos, melhor aqui na parte de links, cadê? Texto, eu sempre esqueço. Existe um link objeto e a partir dessa inserção de objeto, podemos adicionar um documento do Word totalmente novo. Então, eu posso inserir aqui um documento do Word exibindo-o como ícone. Se eu deixar essa opção desmarcada, o documento vem inteiro. Ou, se vocês preferirem, criar de um arquivo existente. Por exemplo, se vocês vão compartilhar uma planilha com alguém e um documento do Word precisa fazer parte desse documento, vocês podem procurar o seu documento do Word e, a partir do vínculo desse documento com
com o próprio, deixa eu ver se eu acho aqui um documento. Vamos pegar aqui um qualquer. Aqui uma planilha, vou dar um inserir. Vejam que eu posso pegar qualquer tipo de documento, exibir como ícone, posso até inclusive trocar o ícone se vocês quiserem, eu tenho vários ícones disponíveis para isso. Dar um OK e mais um OK, eu consigo inserir um documento, na verdade, que vai ser representado. Se a pessoa precisar abrir esse arquivo, é só dar um duplo clique sobre ele. Outra vantagem é que se esse documento está sendo compartilhado dentro de uma rede interna, é possível vincular esse arquivo existente com o documento. Então, por exemplo, se eu pegar aqui esse documento, eu posso vincular ao original e exibir como um ícone. Toda vez que alguém alterar aquele documento original na rede, não há problema do meu usuário clicar 2 vezes no ícone, que ele sempre vai estar consultando a versão mais atualizada. O vínculo justamente serve para isso. E o próprio Excel avisa quando vocês forem abrir um documento que tem vínculos externos, perguntando se você quer atualizar esse vínculo externo ou não. Então, é uma solução para que vocês possam carregar documentos dentro da sua planilha, só que lembrando, esses documentos são somados ao tamanho do seu arquivo. Então, se vocês colocarem uma apresentação do PowerPoint de 100 MB, a sua planilha vai incorporar um arquivo de 100 MB, vai ficar gigantesca, mesmo que ela tenha uma única célula preenchida. Então, tomem cuidado com relação a esse uso, tá? Muito bem, mas o que eu quero explicar é como criar a estrutura de EAP usando Smart Art de uma forma assim, ó, evitando erros do usuário. Eu vou abrir esse documento do Word que eu coloquei aqui para vocês verem. Nesse documento do Word, eu tenho uma estrutura de tópicos que representam passo a passo cada processo do meu projeto. No Word, é muito simples fazer esse tipo de solução. Então, por exemplo, se nós colocarmos aqui tópico 1, eu vou aumentar um pouquinho o meu zoom para facilitar. Se nós colocarmos aqui na galeria parágrafo, o elemento de vários níveis, eu vou ter aqui um tópico 1, sendo o meu tópico principal. Quando eu pressiono Enter, o próprio Word já adiciona esse nível para a linha de baixo. Mas, se eu quero criar um subtópico do item 1, é só dar a tecla Tab. Pressionando Tab, eu já crio um segundo grupo. Então, eu vou colocar aqui Sub 1. Vou dar um Enter, Sub 2. Agora, no Sub 3, eu preciso criar um subnível dele. Eu posso usar a tecla Tab novamente. E vocês vão ver que o Word automaticamente vai criando essa cadeia, essa estrutura de subitens automaticamente. Se eu quiser voltar para o principal, é só pressionar a setinha, se eu não me engano, aqui, Tab não, aqui, Ctrl Tab ou Shift Tab, ele volta para o tópico anterior. E aí eu conseguiria continuar a descrição dos meus tópicos sem problemas. Isso é só para ilustrar como é feita a criação desses tópicos, porque o principal não é a criação, mas o uso que nós fazemos dela. Se vocês perceberem, então, agora eu tenho uma lista com todos os tópicos e subtópicos do meu projeto. Eu vou copiar esses elementos, vou minimizar o Word, posso fechar também, não tem problema. E agora, no Excel, eu vou inserir uma ilustração e um Smart Art. Vou escolher de novo hierarquia, este aqui, que representa melhor o meu EAP, e vou dar um OK. Quando eu faço isso, nós temos os textos para montar. Eu vou pedir para que ele me mostre o painel de texto na galeria Criar Gráfico, e vocês vão ver exatamente os mesmos tópicos aqui. O que eu vou fazer é apagar todos esses tópicos e vou pressionar Ctrl V para colar a minha estrutura de tópico do Word. Olhem só, eu não preciso mais me preocupar. A minha estrutura completa de hierarquia foi montada sem que eu precisasse digitar uma única vírgula qualquer. O processo é muito fácil quando você utiliza a estrutura de tópicos do Word dentro da aplicação no Excel. Nesse momento alguém está se xingando aqui. É normal, professor. Quando eu aprendi a fazer isso, abriu-se um portal assim para mim e falei, agora sim. Mas, e experimente, que é muito fácil fazer essa aplicação, desde que a estrutura lá no Word tenha sido criado com aqueles vários níveis, tá? Aí ele monta certinho, senão acaba dando um probleminha. Mas o melhor de tudo é que eu posso agora pegar aqui dentro do layout e alterar os layouts para um tipo, por exemplo, mais moderno. Eu posso alterar aqui para outros tipos, né, complementares. Tá vendo? Esse aqui é um grande sistema de hierarquias.
Então, podemos fazer experimentações com os dados sem pensar em perder intermináveis horas digitando essa informação. Outro detalhe é que depois de aplicado, ainda podemos alterar o esquema de cores para deixar no esquema de cores igual da empresa, e eu posso, inclusive, fazer isso aqui. Criar um tom de cor único. Então, por exemplo, eu vou preencher esse elemento aqui com a cor preta. Bom, aqui não, é só esse elemento. Então, eu clico exatamente sobre ele, vou colocar aqui uma cor mais escura, e eu posso marcar com a tecla Ctrl cada um desses objetos e depois fazer o preenchimento de uma única vez para todos eles, sem me preocupar em ter que ficar selecionando um por um também. Mas, se eu fiz essa seleção de um por um, basta aplicar no primeiro e aí pressionar a tecla Ctrl para segurar aqui, para selecionar os próximos, e pressionar a tecla F4. A tecla F4, ela repete a última instrução que foi dada, tanto no Excel quanto no Word. Eu não preciso voltar a clicar no botão. Eu posso selecionar o elemento e aplicar o F4 para recuperar a formatação de uma única vez, ganhando produtividade. Então, aquele esquema da EAP, eu quero marcar como concluído, não concluído, alterar as cores, eu posso fazer por tarefa. Inclusive, eu posso ainda ir além. O Excel, se a comunidade da CPO não sabe, ele ainda permite criar links com objetos dentro da própria planilha ou externos, como é esse caso aqui. Eu tenho um ícone que foi inserido que, quando eu clico sobre ele, ele me leva para o gráfico de Gantt. Ou seja, é um atalho de um ícone que eu coloquei para dentro do meu projeto. E se eu clicar novamente, eu volto para a minha pasta da EAP. E se eu quiser colocar um link dentro desse balãozinho aqui, para que ele vá para uma planilha exatamente na célula onde tem essa aeronave, eu posso pressionar Ctrl K, que é a tecla de atalho para inserir hiperlink. E na tela de hiperlink eu posso escolher se eu quero colocar um link para uma página web, é só colocar o endereço web aqui embaixo. Se eu quero colocar alguma coisa nesse próprio documento, eu posso direcionar a referência da célula que eu quero que ele escolha, inclusive na planilha. Se eu quiser ir lá para o gráfico de Gantt, eu posso selecionar lá a minha planilha de gráficos. Deixa eu ver aqui, TAP, título, aqui são as faixas nomeadas. Mas eu posso capturar a referência. Cadê? Aqui, achei. Então, eu posso escolher aqui o meu gráfico e escolher a célula que vai fazer esse vínculo. Como também posso criar um novo documento a partir de um clique no ícone, ou até mandar um e-mail para a pessoa. Eu tenho aqui o endereço de e-mail, assunto, e quando der um OK, toda vez que eu clicar, uma janela do Outlook vai ser aberta para que eu possa redigir uma mensagem. Hiperlinks são ótimos também para criar esse vínculo entre as informações em uma planilha, no própria planilha, ou documentos externos, caso vocês tenham também. Bacana essa dica, né, do Word. Essa é bacana, né? Professor Davi, obrigado. Isso dá um trabalho do cacete. Puta que pariu, montando aula. Nossa. Dá raiva agora. Dá. Dá raiva. Ó, aquele esquema, né? O Excel, assim, a semana apocalíptica, ela trouxe para o pessoal com um nível no começo e vão sair com outro nível no final, nem que seja mais baixo. Mas a gente... Dose dupla. Juntou o Word com o Excel, então já tá valendo aí. E tem mais, hein? Vou te mostrar, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma solução que eu tenho lá com macros, criando algumas coisas especiais usando macro. Benito ontem ele falou na live, né, também, que por que perder tempo fazer macros? Então, Benitão, abraço meu mestre querido, mas eu amo fazer macros, então vou mostrar para vocês algumas coisas também sobre isso. Meu filho, como diria a vovó, gosto é igual... Bom, deixa para lá, vai. Boa noite. Tá ouvindo, né, mestre? Para depois me puxar a orelha, né? É claro que eu tô aqui quietinho tomando conta para saber se você tá fazendo a lição de casa, velho. A responsabilidade aumentou de novo, olha isso, meu Deus do céu. Boa noite a todos. Bora. Muito bem, cronograma de projeto, olha que gráfico bonitinho. Então, para quem não sabe, o cronograma é aquela parte que o analista, né, que o mestre de projetos ou o gerente de projetos anda com duas coisas na mão. O cronograma e um gráfico para cobrar você a cada vez que te encontra no corredor sobre alguma tarefa que você deixou de cumprir ou tem que cumprir. Então, não adianta. Para fazer um gráfico desse, o processo não é complexo no Excel, mas para quem não tem a facilidade de criar gráficos estruturados com a ordem certinha dos passos, colocando aqui a grade,
é possível fazer essa mesma criação desse gráfico utilizando a própria planilha. E essa nós vamos fazer utilizando as matrizes dinâmicas no Excel. A matriz dinâmica ela tem uma característica que ela é dimensionada conforme os parâmetros que nós passamos para ela. Antes de vir para o nosso gráfico aqui de Gantt, vou fazer aqui o gráfico e depois eu vou passar os conceitos certinhos de matrizes para vocês. O que eu preciso? Eu preciso criar aqui o mesmo gráfico de Gantt, o mesmo cronograma, só que utilizando as minhas células. Para isso, nós vamos utilizar algumas funções no Excel, e uma dessas funções se chama sequência. A função sequência ela é nova, faz parte dessa nova range de matrizes dinâmicas, e eu preciso criar uma sequência de números aqui que tenha uma linha. A todos que estão tentando entender o Excel, o segredo está nessa caixa de contexto que começou a aparecer a partir da versão 2003, 2007 do Excel para todas as funções. Aqui nós temos argumentos que a minha função precisa para funcionar. Benito falou que são 480 funções, sem ativar os suplementos. Aqui eu sei que esse argumento é obrigatório. Então, eu preciso informar o primeiro argumento, que é 1, 2, 3 linhas, quantas eu quiser. Ponto e vírgula. Todo argumento nessa caixa de contexto que estiver entre colchetes significa que é opcional. Então, eu não preciso inserir esse argumento. Aqui, o que eu tenho como critério? Colunas. Quantas colunas de informação de números eu quero gerar? Eu quero gerar exatamente o número de colunas que é a diferença entre essas duas datas. Por isso, eu vou utilizar a fórmula de duração de dias. Eu vou criar 50 colunas ou 50 células que serão a sequência das minhas datas. Início pode ser um número, por exemplo, o número 1, ou eu quero que o início seja uma data, como 9/3. E a data final, eu poderia colocar aqui a data final, não a data final, mas qual é o incrementador da minha sequência? Esse incremento vai ser 1. Quando der um Enter, vocês vão ver que imediatamente ele vai gerar uma lista que começa no dia 9 de março, que é o meu início previsto, e vai terminar no dia 27 de abril. Se nós analisarmos o meu cronograma, é dia 28. Opa! Porque a função sequência, ela não gera o inclusive o prazo final. Então, eu vou colocar aqui nesse argumento, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom para facilitar para vocês verem. Então, neste argumento aqui, que é o comprimento, a duração em dias, eu vou somar com 1, e eu vou ter agora mais um dia sem ter que criar nenhuma fórmula. Quantos aqui, levantem a mão, né? Aquele esquema. Quem aqui já ficou criando data por data, dando Ctrl+C, Ctrl+V, antes de conhecer o arrastado Benito? Eu já fiz isso também, pessoal. Então, é natural. Mas a função sequência hoje faz isso automaticamente com os parâmetros certos. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que essa minha planilha desenhe os dias ou o andamento das minhas atividades de acordo com as datas que eu tenho de início real e previsto e término previsto. Então, entre os dias 13 e 16, que é justamente aqui, entre 13 e 16, eu quero que ele pinte com uma cor automaticamente. E se eu trocar essa data, eu quero que ele faça isso também. Nós vamos fazer isso utilizando a chamada formatação condicional. Ninguém perguntou, mas existe uma formatação condicional aqui em cima que, quando detecta que uma célula está preenchida, pinta de verde e a fonte de branco. Tanto que se eu trocar a data aqui para, 19 de março, vocês vão ver que ele literalmente tira as cores sem eu ter que ficar pintando célula por célula de novo. A função de matriz dinâmica somada à formatação condicional me dá essa liberdade. Aqui, eu vou fazer uma pequena faixa. Eu nem vou fazer tudo, porque eu vou mostrar para vocês como alterar essa regra depois. Selecionei uma faixa de datas, então eu vou entrar aqui na minha formatação condicional, e aqui está o segredo para vocês fazerem o que quiserem com o Excel na parte visual, de chamar a atenção com relação às datas. Nova regra, e existe aqui algo chamado usar uma fórmula para determinar quais células serão formatadas. Quem descobre esse item não usa mais os outros, porque pode criar a sua própria regra. E é o que eu vou fazer agora. Dentro dessa fórmula, eu vou utilizar a função E, pois eu preciso saber se essa data aqui está entre o início e o término do meu projeto. Então, eu vou clicar na célula M1, só que tem um detalhe, eu não posso deixar a minha referência de célula travada. Eu preciso desbloquear, mantendo que, como as minhas datas estão em linha, quando essa fórmula for avaliada pelo Excel
linha a linha e coluna a coluna, ele não troque a linha número 1, que é a minha referência de onde está a data de parâmetro. Por isso, eu vou proteger apenas a linha e não a coluna. Muito bem. Eu vou perguntar, M1 é maior ou igual à data do início previsto do meu projeto? Então, eu vou clicar aqui. Ponto e vírgula. Para quem não sabe, a função E é uma função lógica que utiliza as tabelas verdades. Então, somente vai retornar verdadeiro a função E quando todos os testes que eu colocar dentro dela retornarem verdadeiro. Ou seja, verdadeiro, 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 retorno verdadeiro. Se forem 10 verdadeiros e um falso, a função E retorna falso, porque todos os argumentos ou testes lógicos precisam ser verdade. Primeira condição está pronta? Ainda não, tem um problema aqui. B2 é a minha data de início previsto. De novo, quando o Excel for analisar essa fórmula para a direita, ele não pode olhar para a coluna C. Ele tem que ficar na coluna B, porque é onde está a minha data de início previsto. Então, a linha pode mudar, porque essa fórmula vai ser avaliada para baixo. Então, o que eu faço agora? Protejo a referência da coluna e deixo a referência da linha sem proteção. Ponto e vírgula. Segunda condição. Eu tenho que perguntar se a célula M1, protegida somente a linha, é menor ou igual à minha data de término previsto. F4 para proteger apenas a nossa coluna e já está pronta. A função E, ela vai então testar 2 testes lógicos. E se esses 2 retornarem verdadeiro, aí sim eu posso formatar o preenchimento da minha célula na cor que eu quero, como por exemplo um azul escuro. E a fonte, se eu for escrever alguma coisa lá, eu quero na cor branca. Quando deram OK, olha o que aconteceu. Vá lá. O meu projeto começa a ser pintado certinho de acordo com as minhas datas. Mas tem um detalhe. Só foi até o dia 19, por quê? Porque quando eu delimitei a minha área de aplicação da formatação condicional, a área foi muito pequena. E eu posso aplicar quantas alterações eu quiser dentro de uma regra já criada. Para isso, nós temos que entrar em formatação condicional, gerenciar regras, clicar na regra em questão e analisar. Olha só que legal. Ele vai se aplicar até a coluna W. Como eu quero que isso aqui se aplique até uma célula lá na frente, eu vou colocar aqui até a coluna CC. Por que CC, Alessandro? Porque se nós estendermos as nossas datas mais para o futuro, então eu posso ter até a coluna CC, que dá muita célula disponível, a minha análise. Então, se agora nós arrastarmos para a direita, olha só que interessante. Nós já temos pintadas na nossa planilha cada uma das fases do projeto exatamente nas datas que eu preciso. E elas não extrapolam a data final ou pintam qualquer célula fora da sequência. Se nós formos caridosos aqui e mudarmos a nosso projeto, por exemplo, para o dia 25 de março e der um Enter, vocês vão ver que tudo se adapta sem que vocês tenham que ficar retrabalhando a planilha. É esse o uso consciente da fórmula, das matrizes dinâmicas e da formatação condicional. Mas, esperem, como diz aquela propaganda, não ligue agora, tem uma coisa mais legal aqui também. Quando está sendo feito um projeto, normalmente nós temos que acompanhar as fases, se está concluída, se não está, se está atrasada, se foi feita em atraso. Então, por que não usar a formatação condicional para isso? De novo, eu vou selecionar uma pequena porção de células, vou entrar em formatação condicional, nova regra, e olha que interessante, nós podemos sobrepor várias condições sobre as nossas células. E essa condição agora é a mesma fórmula, só que com um detalhe. Ao invés de usar a nossa célula de início previsto e término previsto, eu vou verificar se a minha célula M1, cuja referência de linha está protegida, é maior ou igual ao início real, vamos proteger aqui a coluna, e se a nossa célula M1, ela é menor ou igual, M1 tem que ser protegido também só a linha, então vou tirar aqui a proteção da coluna. É menor ou igual a nosso término previsto. Vamos desbloquear a proteção da linha. Se isso for verdade, olha que interessante, nós vamos sobrepor essa nossa formatação condicional para um estilo de padrão. Eu quero quadricular agora a minha célula com uma cor de destaque, uma cor amarela, uma cor clara sobre uma cor escura. Quando eu der um OK e o OK, olha que interessante. Eita, nada deu certo. Por quê?
Porque se nós colocarmos aqui que o nosso projeto começou exatamente no dia 9/3 e terminou no dia 20/3, nós vamos visualizar aqui essa nossa formatação condicional. Mas por que não pintou dia 20, Alessandro? Porque eu não estendi a minha fórmula. Eu vou gerenciar a minha regra, eu vou editar a minha região para que também ela vá até a coluna CC. E vou dar um OK. Se o prazo começou depois, o gerente de projeto já pode olhar esse gráfico e visualizar que o dia 9, olha só, a tarefa não foi começada. Nós temos uma tarefa começada no dia seguinte. Se eventualmente as suas duas colunas, se as suas duas formatações entrarem em conflito, é possível, em gerenciar regras, colocá-las em ordem, fazendo com que uma seja aplicada antes da outra, para evitar a sobreposição das cores. E ainda há uma terceira forma, que é parar se a primeira condição for verdadeira. Ou seja, ele vai estopar quando aquela condição específica na minha limitação for atingida, ele deixa de aplicar a regra, ele passa para a próxima. Então, percebam que nós temos agora uma ferramenta, vou colocar aqui, ó, o máximo, o mínimo, vou usar uma outra função do Excel para que ele olhe todas as datas já lançadas aqui de início real e pegue o mínimo, e no término real, que ele pegue a minha data máxima, para que eu não tenha que ficar lançando qual é a data correta. Com isso, eu vou ter, na minha linha principal de andamento do projeto, a continuidade dele, não importa a tarefa que foi feita. Se eu colocar que essa tarefa começou no dia 13/3 e terminou dia 22/3, nós vamos visualizar aqui um excedente da tarefa e uma sobreposição apenas nos dias de início. Perfeito. Então, vejam que com o uso de uma matriz dinâmica, que eu vou explicar o que é já já, e com o uso de formatação condicional, nós conseguimos dinamizar o processo da nossa planilha, facilitando. E essa planilha aqui, ela ainda tem alguns segredos, como, por exemplo, recurso. Eu posso trocar um recurso a qualquer momento, porque esse recurso ele tem a quantidade de valor que eu pago por hora, qual é o fator de ajuste dele, se eu vou ter que dar um desconto, um acréscimo nessa mão de obra, e a quantidade de horas previstas. Qualquer informação que eu alterar aqui, veja só, isso está vindo de uma função, essas informações estão vindo da minha planilha de listas, que mostra exatamente qual é o analista, o cargo, a quantidade de horas que ele trabalha por dia e o custo de hora, para impactar justamente no custo real da obra, no custo previsto não, né, mas no custo real, e nas informações de conclusão do recurso ou do projeto. Bacana, né, pessoal? É incrível, né, como a gente consegue somar recursos usando Excel. Muito bem. Eu espero que esse momento sem palavras seja de uau, que legal. Muito bem. Continuando, então, a reunião de fechamento, olha que bacana. O gerente de projetos vai fazer o fechamento, então ele vai colocar a observação do fechamento. Nós temos as lições aprendidas, então existem algumas categorias. Documentação, não foi feita de acordo. Ou foi feita de acordo. Aí eu posso escolher aqui que o treinamento foi dado, mas não foi aproveitado. Então, lições aprendidas do projeto na execução. Além disso, tem um checklist de fechamento. Por que não? Todos os contratos foram encerrados, a reunião de encerramento foi feita, a liberação dos membros da equipe foi feita. Então, o próprio gerente de projeto consegue verificar se esses tópicos foram todos atendidos para fazer a conclusão e o fechamento, inclusive com a assinatura de todos os patrocinadores do projeto e os envolvidos na área. Aqui é uma formatação condicional que detecta quando há duplicidades entre os valores. Então, por que o Mário está assinando 2 vezes? Podemos corrigir isso e, eventualmente, vocês podem ver que a planilha, o menor número de erros possível vai ocorrer porque nós bloqueamos o acesso ao usuário. Tudo bem? Legal, né? Perfeito, professor. Continuando, então tem mais. Porque de onde saiu isso aí tem mais. Assim, como diria o Benito, ó, dessa cartola tem muito coelho. VBA Pareto. Usando mais algumas técnicas de instrução, na verdade, o que nós temos aqui? O diagrama de Pareto, vocês sabem que boa parte dos problemas, boa parte do impacto dos problemas é causado por um número de ocorrências elevados, né? Esqueçam, é a regra 80-20. 20%... 80% dos problemas vai estar resolvido em 20% das causas que são geradas aí.
Perfeito, professor Davi, muito obrigado. Sempre me embananou nessa explicação. Obrigado, de coração. Tá tranquilo, professor. Tamo junto aí. Olha só, eu não sou da área de projetos, então já viu, né? A gente só cria solução para eles. Aqui, o que nós temos? Então, no diagrama de Pareto, normalmente, o que nós temos? Alguns problemas, a quantidade de problemas, isso eu uso na área de TI para chamados técnicos relacionados a problemas técnicos. Nós temos aqui o cálculo do percentual relativo, percentual acumulado, para que nós possamos fazer a construção do gráfico de Pareto. Mas, o gráfico de Pareto eu não vou fazer manualmente, porque, aliás, não é tão chato de fazer, porque o Excel hoje, se vocês selecionarem aqui os dados, né, corretamente, basta selecionar esse conjunto das ocorrências, a descrição, e mantendo a tecla Ctrl pressionada, segurar o acumulado, dentro de inserir gráficos recomendados, a Microsoft está tão legal que ela já cria o gráfico para a gente, olha só. Ela já consegue sugerir o gráfico sem que nós tenhamos que fazer todo aquele processo de dividir a régua, fazer um gráfico de 2 eixos. Essas sugestões foram muito melhoradas e o uso de inteligência artificial no Excel, que foi tema também de outros colegas das palestras, está aqui nessa ferramenta de recomendação. Mas a parte que eu gosto é essa aqui do gerar o plano de ação. Quando é identificado o problema, né, quando é identificado a maior parte dos problemas que causam impacto, nós temos algumas ferramentas que podem ser utilizadas, como o diagrama de Ishikawa, para que possamos analisar o problema e descobrir um possível efeito, aí, né, causa e efeito. E nós temos aqui o plano de ação, que usa a técnica 5W mais 2H, que é o que fazer, por que fazer, onde, quem, quando, como e quanto custa. E o ciclo PDCA, né? Essas ferramentas, elas são criadas para quê? Para que eu possa criar equipes de solução de problema. Mas essa planilha tem um pouquinho de VBA, que é esse botão chamado gerar plano de ação. Digamos que nós chegamos aqui num consenso de que, na minha quantidade, se eu colocar isso classificado, vamos selecionar os meus dados, eu vou classificar os meus dados pela quantidade em ordem decrescente. Pronto. Aqui eu tenho uma fórmula, e aí essa fórmula bagunçou tudo porque eu copiei e colei. Agora, se nós analisarmos essa nossa lista de problemas, eu poderia criar 3 equipes para analisar os 3 primeiros problemas. Eu clico no botão Gera Plano de Ação. Aí ele pergunta, quantos itens que você quer gerar? Eu quero gerar os 3 primeiros itens. Quando eu der um OK, o que ele faz? Ele monta um diagrama de Ishikawa com o problema que nós estamos procurando, né, a solução, já a espinha de peixe do diagrama de Ishikawa pronta para ser utilizada. Aí eu posso mandar imprimir. Quando eu der imprimir, ele vai colocar o segundo problema e o terceiro problema. Na sequência, ele vai gerar o primeiro problema, plano de ação para o problema número 1, depois para o problema 2, na ordem lá que eu escolhi, e o problema 3. Então, usando uma rotina bem simplesinha de VBA, eu consigo já deixar os meus gráficos prontos sem ter que ficar alterando o cabeçalho, alterando objetos de um por um, para poder fazer essa geração. E o código, para quem nunca viu um código VBA, eu tenho aqui um dimensionamento de variáveis, um input box para saber quantos itens eu quero gerar, e uma rotininha que faz aqui o giro de quantas vezes eu quero imprimir essa solução. Só isso. O processo é simples, mas é bem efetivo para ganhar tempo. Afinal, não só com funções bem escritas, mas com VBA nós conseguimos também ganhar agilidade. E aqui veio a solução que eu queria mostrar para vocês com relação ao histórico, ao histograma. Quem não conhece o Excel a fundo, não sabe que dentro das opções existe uma opção aqui chamada suplementos. Com certeza deve ter sido já tema de palestras de outros colegas. Quando nós acessamos os suplementos do Excel, existe aqui um conjunto de suplementos chamado ferramentas de análise. Inclusive, quando o professor Marcos fez uma live lá no meu canal, nós falamos sobre esse termo. Então, eu gostaria de criar um histograma desses meus dados. Como é que eu posso fazer isso? Uma vez ativado esse recurso do histograma, eu posso entrar em análise de dados, e olhem que interessante, já está tudo pronto. Eu posso criar a análise de ANOVA, correlação, covariância, estatística descritiva, ajuste exponencial, teste F, são assuntos que os senhores dominam, então não é da minha praia. Mas eu achei aqui um histograma, olha que legal.
Então, se eu clicar em histograma, der um OK, qual é o intervalo de entrada? Opa, antes de fazer isso, eu preciso criar algo aqui, que são as faixas de análise. Então, eu quero criar aqui problemas até 10 ocorrências, depois até 30 ocorrências, até 60 e até 80. Essa é a minha faixa de análise. Então, eu vou trazer lá dentro da minha análise de dados, o meu histograma, e eu vou pedir para ele qual é o intervalo de entrada. O intervalo de entrada vai ser as quantidades que eu tenho aqui. Se eu não me engano, eu tenho que selecionar... Eu acho que é só a quantidade. Intervalo do bloco, então eu tenho que analisar esse bloco. E quando... Se houver rótulos, na verdade, eu posso clicar aqui para buscar o rótulo automaticamente, mas como não selecionei, não precisa. Eu quero gerar isso no intervalo, que vai ser aqui na minha planilha. E quando der um OK, antes de dar OK, na verdade, eu quero que ele crie um Pareto para mim, com porcentagem cumulativa e com o resultado do gráfico. Quando eu der um OK, tá aí. Deixa eu ver aqui o que ele fez. 80, acima de 80. Eu acho que deu um probleminha por causa da classificação, não. Espera aí, deixa eu só refazer aqui, acho que a minha faixa de dados aqui está errada. 10, 30, 50, 80, isso mesmo. Meu intervalo de entrada. Vamos pegar isso daqui. Dizer que tem rótulo. Faixa de saída. Legal, ok. É aquele esquema. Quando a gente faz no ensaio funciona. Quando a gente está ao vivo, não. Eu marquei o rótulo aqui, não precisava. Mais uma tentativa. E dá tudo certo. É isso aí. Só números, perfeito. É aqui que ele vai montar o bloco. E 3, perfeito, ok. Eu não sei porque que ele deu esse errinho, mas tudo bem. Deve ter sido dos testes que eu fiz. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui ele está fazendo essa encaixe desse bloco errado aqui, então por isso que está crashando nossa análise. No bloco 10, ele encontrou até 10, ele encontrou 2 valores, a frequência de 2 ocorrências. Até 30, ele encontrou 3 ocorrências. 50, ele encontrou 2. Aí aqui ele deveria colocar acima, né, de 80, ou acima, até 80 ele achou uma, então ele conseguiu mais 2. Ele se atrapalhou um pouquinho aqui no bloco na hora de identificar, tá? Mas basicamente o que ele fez? A construção do histograma com as informações a respeito das minhas ocorrências lá para o gráfico. Ufa, essa eu não sei realmente por que deu errado, mas depois eu faço aí uma correçãozinha. Benitão, sabe o problema? Benitão deve estar offline. Não, estou acompanhando. Não, deveria ter rodado certo o Trovato. Nos ensaios deu, mas tudo bem. Isso aí acontece, porque o que acontece? Ele classificou mais aqui no nosso bloco, ó, e aí ele acabou bagunçando aí as informações. Se eu colocar um bloco talvez maior, resolva. Vou tentar mais uma vez, professores, me perdoem aí pelo tempo, mas vamos lá. Vou fazer uma pequena mudança aqui. Vou colocar um 99, que é o que não tem nenhuma ocorrência na lista. Histograma. Intervalo de entrada. Intervalo do bloco agora é maior. Intervalo de saída, Pareto, sem resultado do gráfico. Agora foi. Só que sem o gráfico. Mas tudo bem. Consegui corrigir aqui o problema da geração. Então era só na área da seleção das faixas mesmo que ele se embananou. Histograma. Bem, então essa ferramenta ela tem a mesma cara já há quantas edições, né, do Excel? Há muitas e muitas e muitas versões. Análise de dados foi disponibilizado no Excel 5.0. Estão vendo? Então isso é uma ferramenta já muito antiga do Excel que poucos fazem uso dela. E para os senhores que são da casa da pesquisa operacional, com certeza tem muita ferramenta útil aqui, como ainda ordem percentil, regressão, testes TES, amostragens, uma série de ferramentas prontas
que os professores não precisam aí ficar recriando planilhas do zero, o próprio Excel já tem essa estrutura. Inclusive, uma época da minha vida profissional, eu trabalhei criando planilhas para a área de controle estatístico do processo, utilizando justamente essa boa parte dessas ferramentas aí eram espetaculares. Muito bem, mestres, vamos falar um pouquinho sobre tabelas e sobre matrizes dinâmicas. Depois eu vou mostrar a função LET e aí eu concluo a palestra mostrando lá aquele termo, aquela surpresa. Professor, tudo bem com relação ao horário? Posso dar sequência, né? Claro. Maravilha. Então vamos lá. Tabelas. Nós temos sempre no Excel a necessidade de trabalharmos com tabelas de dados. Essas matrizes de dados ou essas grandes tabelas de dados, elas podem ser... O trabalho pode ser facilitado se nós utilizarmos um recurso nativo do Excel chamado de tabela. Não tabela dinâmica, mas tabela. O Ailsa falou de tabela dinâmica. Então agora a gente vai falar um pouquinho de tabela. Primeiro, para que eu possa selecionar toda essa minha faixa de dados, ao invés de usar o mouse, né, e ter aquele eterno problema de rolar a tela e ficar passando do final, hoje o Excel até dá essa brecadinha, né? Mas antigamente ele ia para cima, para baixo, até a gente conseguir acertar o final da matriz, dava o maior trabalho. Existe uma tecla de atalho muito simples que pode ser utilizada, que é o Ctrl asterisco do teclado numérico. É só clicar em qualquer uma das células, pressionar Ctrl asterisco, que toda a matriz ela é selecionada. Nesse ponto, podemos simplesmente clicar em inserir, tabela. O Excel pergunta, onde estão os seus dados? Elas vão da célula 1 até a célula H546, como já tinha sido selecionado antes, e eu vou dizer que essa minha tabela, ela tem cabeçalhos. Quando der um OK, vocês vão ver uma mudança na formatação da planilha. Uma tabela foi criada no nosso intervalo de dados. E agora, a primeira característica dessa tabela é que já podemos aplicar filtros diretamente nas colunas. Eu tenho filtros de texto, se são números, nós temos filtros de número, filtros de cor para análise. Quando nós selecionamos os dados, aplicamos os filtros, automaticamente toda a nossa faixa de células ela é alterada. Aqui, quando trabalhamos com a tabela, alguns benefícios são dados. Primeiro, lá na guia Design da tabela, nós temos um campo chamado nome da tabela. E eu poderia chamar essa tabela de fato serviços prestados. Então, por exemplo, serviços prestados. Vou dar um Enter. Ao invés de relacionar ou de selecionar os dados, podemos agora, em uma fórmula qualquer, com a conte.valores, digitar esse nosso nome. F, S, vejam que ela já aparece para a seleção. Então, se eu quiser contar quantos valores eu tenho na minha tabela F serviços prestados, é só dar um Enter, nós vamos ver que são 4.360 células. Se eu quiser, então, fazer uma somatória, um cálculo, por exemplo, aqui vem a primeira vantagem da tabela, o dinamismo dela. Quando nós colocarmos aqui o cursor na célula I1, e se eu escrever impostos ou ISS e der um Enter, a tabela ela se expande englobando essa nova informação. Agora, eu consigo colocar aqui um sinal de igual, clicar sobre o valor da OS, e vocês vão ver que ao invés da referência F2, a tabela é referenciada pelo nome da sua coluna. Então, se eu multiplicar essa minha coluna por 2% ou por 0,02, der um Enter, eu não preciso copiar a minha fórmula para baixo. A própria tabela se encarrega de fazer toda essa colagem e eu já tenho a minha linha com as fórmulas até o final. Outra vantagem da tabela é com a adição de novos registros. Se nós chegarmos até o final da tabela e pressionarmos a tecla Tab, uma nova linha é inserida automaticamente. Eu poderia colocar aqui meu nome. Para inserir a data atual é só digitar Ctrl, ponto e vírgula. Eu vou colocar aqui o serviço de balanceamento. Ctrl, ponto e vírgula de hoje. Data de saída de hoje também. Valor R$500. Vocês já viram que automaticamente ele já fez o cálculo aqui embaixo, porque essa fórmula foi estendida. E se eu colocar que a taxa do cartão foi 0,51, ele vai fazer aí, na verdade esse cálculo ele não está direcionado com a minha taxa, mas se tivesse ele já recalcularia também. Foi pago em dinheiro. Outra forma de aumentar o tamanho da tabela é clicar na última célula e digitar a informação. Assim que nós pressionamos o Enter, vocês vão ver que a tabela automaticamente se estende, selecionando a informação também. Essa é a parte boa de se trabalhar com a tabela. O usuário não precisa ficar alterando as suas fórmulas, pois qualquer alteração que eu faço nos dados já são incrementados
automaticamente nas fórmulas que estão aqui. Outra dica, se os senhores forem trabalhar com tabelas ou com faixas nomeadas aqui na nossa caixa de nome, é só digitar, caso esqueçam do nome, a tecla F3. O F3 abre a janela colar nome. Então, eu posso escolher o nome que eu tenho aplicado, nesse caso, uma faixa nomeada, e dar um OK. Tabelas não aparecem nessa lista, mas é só digitar a primeira, a segunda letra, que eu já consigo visualizar o ícone de uma tabela. Pronto. Mas tem mais. Então, de novo, tem sempre mais alguma coisinha que nós podemos incrementar. A tabela, se clicarmos em design da tabela, podemos adicionar linhas de totais. Ou seja, sabe aqueles cálculos que nós fazemos com as funções somas? Soma, etc. Eu não preciso mais me preocupar com ela. Pois vocês viram que automaticamente, quando eu liguei, a minha coluna que tem fórmula já trouxe um totalizador. Mas se eu clicar no campo logo abaixo dos meus valores, eu posso já escolher a função que eu quero, como soma. Eu posso escolher aqui a quantidade de serviços diferentes que foram prestados. Então, eu clico aqui e escolho contagem. Então, eu tenho várias ferramentas de somatória acessadas automaticamente. Eu posso ver qual é a minha média de taxa. E esses totais, eles são atualizados a cada linha que eu insiro, ou se eu remover algumas linhas, ele faz a atualização também de forma automática. A função que vem para cá se chama subtotal. E é essa função que faz justamente a somatória dos valores. Como, não sei se algum dos colegas já explicou, mas, por exemplo, se nós temos aqui uma tabela de valores, de itens, então eu tenho lá item A, B e C. Travo aqui, itens. Travou meu teclado, peraí, deixa eu ver aqui. Uma bobeirinha aqui, quer salvar, cancelar. Deixa. Deixa eu só ver se salvando vai. Não. Fechar na planilha e abrir de novo. Ok. Agora sim. Meu teclado parou de funcionar aqui na planilha. Então, se eu colocar aqui 2, 3 e 5. Se nós utilizarmos aqui uma função somatória normal, deixa eu colocar aqui embaixo, e aplicarmos um filtro com a tecla de atalho Ctrl+Shift+L, ao filtrar qualquer item desse nosso valor, por exemplo, eu quero ver somente o valor C, ou eu poderia fazer um filtro aqui da minha lista. Vocês vão ver que o total da minha fórmula não muda, pois nós utilizamos um intervalo fixo. Quando nós utilizamos, ou quando a tabela utiliza a função subtotal, como fez abaixo, nós temos um fator, aqui uma função que substitui com louvor a função somatória nesses quesitos, que é a função subtotal. A função subtotal ela é praticamente um canivete suíço, pois ela tem vários argumentos, inclusive o argumento 9 é a soma, e o argumento 109 também é a soma, mas aqui tem uma diferença entre eles. Quando aplicamos o 9, escolhemos essa faixa de dados. Observem que ao aplicar o filtro, o que acontece agora é que a minha função subtotal consegue visualizar corretamente a opção que está visível, não os itens ocultos. E aquele item 109, ele faz a diferenciação nas linhas ocultas. Ele elimina as linhas ocultas do subtotal. Então, percebam que até no uso de funções nós temos que tomar um certo cuidado. Mas por que eu falei tudo isso de tabela? Porque imagine que vocês têm que passar esses dados para alguém analisar que não tem tanto conhecimento em Excel. O que eu posso fazer? Para facilitar a vida dele, nós vamos usar um recurso que o Ayosa comentou agora há pouco. Geralmente, eu gosto de formatar uma região da minha planilha, uma coluna específica, e dentro da tabela, nós temos aqui a segmentação de dados. E eu poderia segmentar essa minha tabela por serviços. Quando eu ativo a segmentação, eu tenho agora a possibilidade de fazer os filtros que o Ayosa estava mostrando no final. Eu quero ver só o balanceamento, olhem que só. Ele vai filtrando os meus dados de acordo com os itens que eu estou selecionando. E o que é melhor? Eu posso incluir mais de um tipo de segmentação e fazer a segmentação
como ele também mostrou, de 2 critérios. Então, eu gostaria de saber todo mundo que pagou o serviço de freios com dinheiro. Então, eu vou ter lá, se foram 4 serviços, totalizaram 4.336. Quando o usuário básico ele tem acesso a uma planilha dessa, veja só, ele só precisa simplesmente fazer a aplicação dos filtros para ter a análise que ele precisa. E a adição de linhas, ele pode fazer a qualquer momento, ele pode limpar os filtros, inclusive, e adicionar as novas informações na parte inferior, sem atrapalhar os totais. Então, para quem não conhece, a tabela é um recurso que ajuda bastante aí no processo. E o Aelza foi muito feliz aí na explicação dele, que ele usou segmentação com a tabela dinâmica também. Matrizes dinâmicas. Vamos falar então agora do capítulo novo do Excel, que são as funções que tem, que são literalmente dinâmicas, como aquela sequência que nós vimos. A grande vantagem de uma função dinâmica é que, por exemplo, antigamente se eu digitasse de A3 até A8, ou melhor, até C8, em uma célula, se nós dessemos um Enter, essa célula retornaria um erro de valor, pois eu não conseguia trabalhar com uma referência de um intervalo de uma célula sozinha. Mas agora, na versão nova do Excel, nós temos a matriz dinâmica que pode ser utilizada em qualquer condição. E aqui nós temos justamente isso. A partir de uma matriz de um intervalo, a matriz dinâmica expandiu essa informação de acordo com o intervalo nas células subsequentes. A matriz dinâmica, ela possui aqui algo chamado de intersecção implícita. Aqui eu vou demonstrar colocando um arroba na frente da fórmula. Quando eu não quero que o Excel despeje os valores da matriz dinâmica, eu posso utilizar um arroba. E aí eu vou ter a funcionalidade que eu tinha nas versões anteriores. A Microsoft criou esse novo interpretador, o arroba, para quando nós não quisermos que a fórmula retorne mais valores. A interseção implícita é justamente isso. Por padrão, a Microsoft, nas fórmulas anteriores, nas versões anteriores, não deixava que uma função retornasse mais valores como essa. Então, a interseção explícita era utilizada. E eu posso simular isso da seguinte forma. Se eu colocar, então, aqui, se eu selecionar da minha célula A4 até a minha célula A30 e dar um Enter, vocês vão ver que ela vai explodir. Mas eu queria que ele colocasse simplesmente a referência do Acre, o nome do Acre. Nós vamos proteger essas referências, inclusive, outra dica, é só selecionar os 2 pontos do intervalo e pressionar o F4, que todas as células elas são protegidas também. Então, aqui nessa referência, eu vou colocar o arroba e vou dar um Enter. Vocês viram que a minha fórmula não deu erro. Por quê? Ele está preparado para retornar imediatamente a célula que está à esquerda quando eu faço uma referência ao intervalo, chamando isso de interseção explícita. Aonde eu copiar essa fórmula, eu vou ter, dentro da minha matriz, o retorno esperado, que é a funcionalidade que o Excel tinha até a versão antes do 365 e antes das matrizes dinâmicas. Outro detalhe importante sobre essa... Nossa, escrevi conceituar, não, conceituar. Um detalhe importante sobre as matrizes dinâmicas é que, se nós tivermos dados ou espaços ou qualquer coisa no caminho da matriz, então se eu digitar aqui de A3 até C8 de novo e der um Enter, vocês terão um novo erro no Excel chamado de despejar. Despejar significa que dentro da região que ele precisa para mostrar a informação, há informações. Eu estou vendo esse X. Se eu apagar esse X, ele continua dando erro, mas está tudo em branco. Na verdade, se nós pedirmos aqui nesse botãozinho de ajuda, para ele selecionar as células que estão obstruindo o despejo, ele vai mostrar que é esta aqui. Se eu der um delete, o despejo ocorre imediatamente. Então, a matriz dinâmica, ela permite agora já trazer para dentro das funções do Excel conceitos de intervalo, facilitando o uso. E aí, nós temos a seguinte situação. Primeiro, eu preciso me referenciar a essa matriz dinâmica. Como é que eu faço? Se eu escrever assim, igual, e digitar H5, ao pressionar o Enter, vocês vão ver que eu só vou ter o conteúdo da célula H5. Mas se eu quiser trazer o conteúdo dinâmico da célula A5, eu preciso colocar agora uma trilha no final, uma hashtag, né? Esqueço sempre o nome desse elemento, mas é uma hashtag. Quando eu der um Enter, vocês vão ver que a partir de uma célula comum, eu consigo me referenciar a uma matriz dinâmica.
toda essa explicação para quê? Para que eu pudesse mostrar para vocês uma categoria de funções sensacionais que foram criadas, como, por exemplo, a função classificar. A função classificar, se nós analisarmos, ela só tem um componente obrigatório, o restante é tudo opcional. Então, eu quero classificar essa minha matriz. Então, eu vou pegar aqui estado, F, observação, ponto e vírgula, índice de classificação. No índice de classificação, se eu colocar que eu quero classificar pela coluna 3, basta digitar o número 3. Ponto e vírgula, ordem ascendente ou descendente? Eu quero ascendente. Vou dar um Enter. O que nós temos? Nós temos já os dados da minha matriz, ou do meu intervalo, classificados por coluna. Mas agora eu quero pelo 2, em ordem decrescente. Então, eu vou colocar aqui a coluna 2, vou dar um Enter. Opa, e aí eu preciso trocar aqui para -1, que é a ordem decrescente. Agora eu tenho a minha matriz de dados classificadas por sigla na ordem decrescente. A função classificar, ela permite a classificação de um elemento da minha matriz. Mas eu posso utilizar a função classificar por. E a função classificar por, eu posso selecionar a minha matriz de novo, ponto e vírgula, índice de classificação. Dessa vez, eu vou clicar em observação e vou selecionar até embaixo. Ponto e vírgula. Ordem de classificação, ascendente. Quando eu der um Enter, nós vamos ter todos os nossos estados e suas siglas classificadas pela região. Mas, Alessandro, eu queria classificar por região seguido do nome do estado em ordem inversa. Tudo bem. Lá na função classificar, eu posso agora colocar um índice de classificação 2, ó. Então, se eu der um ponto e vírgula, eu posso selecionar agora os meus estados, ponto e vírgula, e a ordem de classificação, -1. Opa, perdão. É isso mesmo, -1 para a ordem decrescente. Legal. Se nós analisarmos agora, eu tenho a região centro-oeste classificada em ordem decrescente na coluna estado. Se eu precisasse de uma terceira coluna, é possível? Sim, eu posso dar sequência na função classificar por. A função sequência, vocês viram, mas eu vou explicar com um pouquinho mais de detalhes, olhem só. Na função sequência, se eu quiser gerar 20 linhas de números, ponto e vírgula, com 2 colunas, cujo início é 1 e o final seja 10. Final, na verdade, esse termo aqui foi usado de forma equivocada. Eu não chamaria de final, eu chamaria de incrementador. Por quê? Quando eu digito 10 no final e dou um Enter, ele gera números que eu posso utilizar incrementando de 10 em 10 a partir do 1. Se eu quiser trocar isso e colocar, por exemplo, eu quero gerar a partir do número 7, não importa o número, ele vai sempre gerar essa sequência em linhas e colunas. Se eu quisesse isso numa linha só, ao invés de 20 linhas, eu deixaria uma e colocaria 20 colunas. Daria um Enter e nós teríamos esses números gerados aqui, em uma matriz horizontal. Um detalhe importante, né, com relação que eu esqueci, mas é só um complemento bem rápido para mostrar para vocês que é possível fazer aqui naquele gráfico de projetos, ao invés de nós utilizarmos... Cadê? Aqui. Tomara que eu tenha salvo. Lá na nossa função do Gantt final, se eu quisesse a duração, criar a sequência aqui, ao invés de dias, eu poderia trocar lá a sequência final de 1 para 7 e criar um gráfico para analisar por semana, ou a cada 2 dias, a cada 3 dias. Então, vejo que eu conseguiria encurtar o meu gráfico fazendo uma mudança apenas em um único parâmetro da minha função sequência. E é claro, esse argumento poderia estar lá também na minha planilha listas. Eu poderia definir um campo que eu poderia alterar. A análise de Gantt vai ser feita de quantos em quantos dias? 1, 7, 2, aí não importa. Podemos fazer a configuração que quisermos. Matriz aleatória. Os senhores que precisam gerar matrizes de valores aleatórias, o Benito mostrou na aula dele, na palestra dele também. Então, eu posso... Aqui, todos os argumentos são opcionais. Se eu simplesmente fechar o parênteses e der um Enter, vai gerar um número aleatório. Mas, se nós definirmos que eu quero 10 linhas com 5 colunas, cujo valor mínimo é 100, cujo valor máximo é 900, e no último argumento, se eu quero número inteiro ou decimal. Número inteiro é o parâmetro verdadeiro.
Quando der um Enter, vocês vão ver que eu acabei de gerar uma matriz de valores aleatórias. E se eu quiser atualizar esses valores, é só pressionar a tecla F9. Cada vez que eu pressiono isso, ela vai sendo alterada dinamicamente. Poderíamos criar gráficos, né? Criar análises ou criar qualquer tipo de solução usando a matriz aleatória. Da mesma forma, também podemos analisar com a função único uma faixa de valores. Então, digamos que eu quero saber quantas regiões únicas eu tenho aqui. É só selecionar a faixa de região, ponto e vírgula, e aqui ele pergunta se você quer fazer aqui as colunas exclusivas da matriz. Eu não preciso desse parâmetro, nenhum dos dois. Eu vou dar um Enter, eu quero simplesmente uma solução de valores únicos. Olha que legal. Então, eu já consigo fazer essa seleção de forma automática. Mas, Alessandro, eu queria essa solução em ordem inversa, é possível? E aí entra esse grande recurso do Excel, que todos vocês conhecem muito bem, que é o alinhamento de funções. Ao invés de usar a função único sozinha, então, como eu já tenho o valor da lista, eu vou pegar essa função, esse retorno, e vou encapsular dentro da função classificar. Eu vou classificar a minha matriz, que é o resultado do único, pela coluna 1, pois essa matriz só tem uma coluna, e a ordem de classificação -1, que é descendente. Quando eu der um Enter, vocês vão ver que essa matriz única já foi classificada em ordem decrescente. Mas, Alessandro, eu queria isso aqui em colunas, é possível? Podemos utilizar a função transpor. Qualquer dado que você colocar dentro da função transpor, ou qualquer matriz ou intervalo de células, ao pressionar o Enter, ela já faz a migração, ou, nesse caso, a transposição para horizontal. Eu posso trabalhar, então, com os meus dados dessa forma, e utilizando, sei lá, uma função matriz aleatória, aliás, não preciso nem selecionar, né? É só dar aqui matriz aleatória, pedir que eu quero 20 linhas, com 5 colunas, são 5 na ação. Valor mínimo 1, valor máximo 999. Número inteiro, sim, vou dar um Enter, e aí está. Já poderia fazer a análise desses dados de forma bem rapidinha. O Benito até falou sobre a geração de dados, né, na palestra dele. E por último, a função filtro. Também é possível aplicar filtros aos nossos dados. Então, eu gostaria de aplicar um filtro a esses meus dados. Filtro. A minha matriz vai ser toda essa região, ponto e vírgula, inclusive com o título. E o que eu quero incluir? Eu vou selecionar todas as minhas observações, e um detalhe importante, tá? Quando vocês selecionarem matrizes de células com título, geralmente no parâmetro seguinte, vocês devem selecionar com título também, senão pode haver aí um problema na hora de cruzamento das informações. Isso acontece muito erro na índice Corresp. Então, eu quero que nessa faixa de valores, ele encontre o valor região sul. E quando eu der um Enter, eu vou filtrar somente os dados da região sul. Poxa, Alessandro, legal. Dá para transpor um filtro? Então, vamos transpor a função filtro e vou dar um Enter. Acabei de transpor de colunas para linhas e vice-versa. Tá todo mundo tão quieto que eu tô até com medo. O pessoal já desistiu da live, professor Marcos? Já foi todo mundo embora? Não, tá todo mundo aí, pô. Caramba, nossa, tá todo mundo quietinho, tem dúvida? Tá aí, Que bom. Então tá bom. Vamos para a função let, que é uma outra função sensacional no Excel. Vejam só. Até um tempo atrás, não era possível utilizar variáveis dentro das nossas funções, a não ser que nós utilizássemos o VBA. Agora que nós temos aqui a função let, isso é possível. Então, se eu digitar igual let em uma célula, eu posso abrir o parênteses e escrever. Que nome eu quero dar? Vou chamar de A. Ponto e vírgula. A vai receber o valor de 100. Ponto e vírgula. Segundo nome, tem mais variáveis? Tem. Então, eu quero que a variável B receba o valor de 800. Ponto e vírgula. Tem mais variáveis? Não. Então, faça A mais B. Só isso. Quando eu der um Enter, nós vamos ter o retorno na nossa função let como 900. Os nomes que nós atribuímos dentro da função são consideradas praticamente como variáveis e no uso dessas variáveis pode ser feito para chegar a uma resolução de um problema.
Aqui, eu tenho dois exemplos bem práticos, que é esta aqui. Observem que nós fizemos agora, lá nas matrizes dinâmicas, o filtro que vai da célula C3 até E30, ou seja, toda a minha matriz, e da coluna E30 de E3 até E30, eu filtrei a região sul. Perfeito. Mas eu poderia fazer a mesma coisa utilizando a função let. Aí você vai falar, nossa, mas a função let ficou muito maior. Vamos lá. Se eu escrever aqui let, vamos entender o problema. Nome, eu vou chamar de V-região, que é minha variável região. Ponto e vírgula, vai ter o nome de região sul. Ponto e vírgula. Aí ele pergunta, cálculo ou nome? Então, eu quero que ele filtre dentro da minha matriz. Veja só que nós estamos usando de novo o encadeamento de função. Eu quero que ele filtre o quê? Eu quero que ele inclua a região, ponto e vírgula, só que igual, ao invés de escrever região sul, eu vou escrever V-região. Veja que ele já identifica a minha variável na própria construção da fórmula. E quando eu der um Enter, nós vamos ter aqui o nosso filtro aplicado corretamente. Mas, poxa, Alessandro, por que eu vou escrever uma função desse tamanho se eu tenho a facilidade de usar assim? É aí que eu vou mostrar para vocês a vantagem da função let para praticamente fechar a palestra. Tem dois itens só que eu quero mostrar para vocês, que é esse. Quando existem cálculos muito complexos no Excel, e o professor Éder comentou na palestra de ontem, ou se eu não me engano, de anteontem, do mestre Benito, que ele é um apaixonado por megafunções. Eu adoro as megafunções no Excel. E essas megafunções, elas têm a propriedade, né, de serem muito complexas quando nós estamos criando. Só que com a função let, essas megafunções não são tão complexas assim. Olhem só que interessante essa aqui. Aqui eu tenho uma função feita no Excel que faz o cálculo da distância entre Campinas e Manuel Vitorino, na Bahia, sem utilizar macro ou qualquer outro serviço de banco de dados, utilizando aqui um conceito, né, de cálculo, a teoria dos cossenos. Então, a minha função let, para que eu usei ela? Primeiro, na latitude 1, eu utilizei a função índice com a função corresp para buscar a latitude e a longitude de Campinas. Então, eu trago, através de uma tabela que eu tenho aqui de municípios, qual é a latitude e a longitude com base em uma chave que eu criei de busca. Depois, eu fiz isso para a longitude 1, latitude 2 e longitude 2, pois eu tenho que ter uma origem e um destino para o cálculo. Na sequência, eu chamei a fórmula, que é o truncar. Então, eu vou deixar o valor sem casas decimais, como nós estamos vendo aqui. E nessa função trocar, nós temos uma fórmula. Esse fator de multiplicação está relacionado, se eu não me engano, ao raio da Terra, multiplicado pela teoria dos cossenos, onde eu pego o seno da latitude 1, divido por um fator de cálculo. Esse fator de cálculo é um acréscimo, se eu não me engano, de 10% aí para considerar distâncias rodoviárias. Essa aqui é uma distância, uma fórmula para cálculo em linha reta entre duas latitudes e longitudes. Basicamente, eu chamo um acosseno e dentro dele eu trato o seno da latitude 1 dividido pelo fator, o seno da latitude 2 pelo fator e o cosseno do latitude 1 dividido pelo fator, vezes o cosseno, blá, 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 blá. Ou seja, eu simplifiquei a construção da minha fórmula, que sem o let, eu teria que, cada vez que escrevesse latitude 1, eu teria que colocar essa fórmula inteira aqui embaixo. Então, ela ficaria praticamente inteligível, não conseguiria ler e analisar a fórmula se ela não estivesse adequada nessa forma. E para fazer esse tipo de indentação, a dica que eu tenho para vocês é esta aqui. Por exemplo, quando vocês forem encapsular mais de uma função, é possível fazer o encadeamento ou o alinhamento da função dessa forma. Primeiro argumento da função let, eu vou clicar aqui embaixo na caixinha de contexto, ó, vocês vão ver, deixa eu cliquei sem querer, não ajuda. Deixa ele fechar. Pronto. Então, aqui, por exemplo, eu vou clicar no primeiro argumento da função e vocês vão ver que ele vai selecionar o primeiro argumento. Se eu clico no segundo, ele escolhe a região da minha célula.
Como o terceiro argumento é um cálculo utilizando a função filtro, então eu vou dar aqui um Alt-Enter, e aí com várias barras de espaço eu consigo separar os argumentos da minha função. Então a função let ela tem o primeiro argumento que é região, o segundo argumento que é o nome do valor, e o terceiro argumento que é todo o cálculo. A função filtro, eu também tenho argumentos, então eu posso dar um Alt-Enter e organizar os argumentos da função filtro para ter uma legibilidade um pouco melhor, no caso, quando estiver construindo funções complexas. E aí o professor Éder lá já vai poder fazer as suas mega fórmulas, olha só, desse jeito aqui, deixando todos os parênteses organizados com suas respectivas funções, e nesse caso, facilitando a interpretação de quem vai pegar a fórmula pela primeira vez. É só dar um Enter que o próprio Excel grava essa divisão de linhas justamente na barra de fórmulas. E para concluir, professor, tenho aqui uma planilha desenvolvida por um amigo, o Derlídio. Existe um problema chamado problema das 8 rainhas, ou problema das 8 damas. Como é que é o Os senhores... nome dele, professor? Oi? Como é que é o nome do seu amigo? É Derlídio Siqueira. Derlídio Siqueira. Ele está no LinkedIn? Tá, depois eu passo o contato para o senhor. Olha, esse é um mestre, é meu professor, é a pessoa que eu penso quando penso em alguém assim. Quem manja muito de desenvolvimento é ele. Ele é o meu ponto de referência em qualquer coisa relacionada a desenvolvimento. Então, é uma pessoa que tem uma capacidade analítica impressionante. Nós somos amigos já há anos. Então, ele fez essa planilha e me mostrou, eu pirei. Eu falei, não é possível. Como é que pode? Anotado. Próximo convidado da lista. Podem chamar que vocês não vão se arrepender. Olha o que ele fez. Aqui, deixa eu só mostrar a teoria. Os senhores devem conhecer a teoria, então eu estou escrito. Não, pode falar, fala um pouquinho. É bem rapidinho, eu coloquei aqui até na 8 rainhas. Então, 8 rainhas, problema. 8 damas, agora né? Ninguém saiu, então é porque todo mundo está gostando. Oh, que bom, professor. Então vamos lá. Esse problema diz o seguinte, olha, o problema das 8 damas é o problema matemático de dispor 8 damas em um tabuleiro de dimensão 8 por 8, de forma que nenhuma delas seja atacada por outra. Para tanto, é necessário que 2 damas quaisquer não estejam numa mesma linha, coluna ou diagonal. Olha o problema. Então, vamos lá. Primeiro ele fez essa aqui, que é 8 queens. Essa planilha, ela tem um tabuleiro de 8 por 8, que está aqui. Então, se eu der 2 cliques, eu vou gerar uma dama, e aí ele já fecha todo o caminho em que eu não posso mais colocar nada, diagonais e horizontais e verticais. Se eu colocar outro, então são 2, 3, 4, 5. Opa, ó, eu só consegui colocar 5. Eu posso limpar o tabuleiro e ficar tentando fazer isso várias vezes. Aí, para deixar-me de boca aberta, ele fez esse aqui, N queens, que até 100 rainhas ele consegue colocar no tabuleiro. Olha só. Aqui eu tenho uma macro feita em Excel. Então, se eu escolher aqui quantas rainhas eu quero colocar, eu vou falar assim, ó, coloca 8 para mim, vou dar um Enter. Olha a rapidez. Ele conseguiu colocar as 8 rainhas no tabuleiro usando menos de 1 segundo. Meio segundo para ser exato. Se nós contarmos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rainhas colocadas sem nenhum problema. Aí, né, como ele quis mostrar mais poder, então eu quero colocar 20 rainhas no tabuleiro 20 por 20. Vou dar um OK. Olha só. Pronto. Ele fez. Só que se ele tentar colocar uma rainha e não conseguir, ele vai tentando até conseguir. Ó, ele conseguiu em 3 tentativas. Na primeira, deu errado aqui. Na segunda, deu errado aqui. Mas na terceira, ele conseguiu colocar as 20 damas, ó, sem nenhum problema. Ah, legal, vamos fazer um pouquinho mais. Então, se eu der aqui um Alt F8, carregar lá o problema, e quero colocar 75 rainhas no tabuleiro. Vou dar um OK. Ele vai gerar um tabuleiro de 75 por 75 no Excel. Demora um pouquinho a coisa a mais, mas os senhores vão ver como é impressionante o que ele faz. Eu falo que o Excel é uma ferramenta de possibilidades infinitas. O limite do Excel está na criatividade do usuário. Até 100 rainhas ele está tentando fazer, tá? Ele está tentando colocar, a hora que ele chegar numa solução, ele mostra. Pois não. Cada rainha, no caso, é uma variável, certo?
Exato. E o Excel, pelo que eu saiba, ele pode fazer no máximo 200 variáveis, né? Então, esse problema vai o quê? Vai até 200 só, né? Eu posso colocar. Não, ele não usa o solver. Ele usa a classe e ele vai buscando entre linhas e colunas. Olha só, terminou. Então, vamos ver quantas tentativas ele deu. Ele está tentando fazer ainda, ele desenhou o mapa. Então, ele vai tentando encaixar. Se ele não conseguir na primeira, ele aborta e vai para a segunda tentativa. Não consegue, vai para a terceira, e assim por diante, até ele conseguir. Então, usando classes, ele sabe onde ele coloca a primeira rainha, o próprio Excel já bloqueia todas as outras espaços do tabuleiro onde ele não pode. E aí, quando ele vai fazer o segundo, ele já sabe onde ele pode colocar ou não. É por tentativa e erro mesmo até ele conseguir. O Trovato? Oi. Respondendo à dúvida do Alexandre de Donato, o Excel já resolveu o problema do caixeiro viajante, do jornaleiro já. E muitos outros problemas referentes a questões ligadas à simulação de Monte Carlo. Exato. Inclusive, um pé nas costas, inclusive. Exato. Inclusive, na última live que eu fiz com o professor Marcos, eu mostrei uma planilha do Baldini justamente resolvendo o caixeiro viajante. Ele conseguiu fazer algo assim impressionantemente rápido, calculando as distâncias, e eu fiz também uma planilha para o professor Marcos na minha última palestra, mostrando, inclusive, como traçar as rotas da menor distância, utilizando mais ou menos o mesmo critério. Eu interrompi aqui a macro, porque senão ia deixar mais um pouco, mas isso ia consumir tempos aí. Mas como vocês podem perceber, o Excel ele consegue também, a partir de problemas complexos, resolver. Olha só, em uma única tentativa ele conseguiu colocar 25 damas no tabuleiro sem que elas como é que fala? Sem que elas se chocassem. Aí o Alexandre pergunta, com quantas cidades? Aí o próprio professor Marcos na live respondeu, se nós colocássemos todos os municípios no cálculo, o Excel precisaria de anos para fazer o cálculo devido às variáveis. Eu não lembro exatamente quantas o Baldini colocou lá na planilha, mas foram várias. Mas é possível resolver, sim, com certeza. É isso, meus amigos mestres, caro professor Marco, é isso que eu tinha que mostrar para vocês hoje, uma pequena demonstração do que é possível fazer o Excel na minha humilde visão na área de projetos e na área, claro, de cálculo. Isso aí foi uma brincadeira. Deixa eu ver aqui o que o pessoal falou. Excelente aí, muito bom, mestre. Márcio Sonório falando. Estou boquiaberto. Agora eu estou botando sub básico lá no LinkedIn. Calma que tem mais gente que vai palestrar que ainda, de tirar o chapéu. O Excel é uma ferramenta fabulosa. A cada dia descubro mais coisas, descubro coisas fantásticas. Inclusive, eu estou indo para a parte da programação web no Excel, então eu já estou conseguindo criar macros para o Excel Online, que é a próxima fase também da automação. Então, o VBA está ficando um pouquinho de lado, a gente já está começando a criar soluções aí justamente para aplicar na versão online do Excel, trazer todo esse poderio que nós temos no desktop já para a versão online também. O Márcio colocou aqui, o Márcio Sonório colocou, estamos boquiabertos. Grande Márcio. Alessandra, é isso mesmo, Márcio. Ele faz com uma didática incrível. Obrigado, pessoal. Agradeço. E assim, é a semana apocalíptica do Excel mesmo. Nós queremos mostrar para vocês que o Excel não é uma ferramenta de planilha eletrônica. Ele é muito mais que isso. Aí a Alessandra colocou, só nascendo novamente e iniciando no Excel aos 6 anos. Não, imagina, não precisa tudo isso não, Alessandra. Olha só, aplicando no dia a dia que a gente consegue essa facilidade, consegue aplicar esses conceitos. E é claro, se a gente não usa um recurso, a gente acaba esquecendo. Tem coisa que realmente eu fazia e acaba esquecendo, mas a prática traz a perfeição sempre, e acredito que esse é o lema aí do pessoal da Casa da Pesquisa Operacional também. Não podemos deixar de estudar nunca, e essa é a realidade. É por isso que eu procuro sempre diversificar aqui a nossa programação, né? Chamando vários professores, alguns até internacionais, para a gente ver que a nossa régua, né? A régua sempre pode subir, né? Então, é aquela história, é humildade, pé no chão, né?
eu sei que eu sei um pouco mais do que muita gente, mas também sei que tem muita gente que sabe mais do que eu, né? Então, quer dizer, é saber ali a sua posição, né? E esse mundo está cheio de gente brilhante por aí, cara. Então, por isso que eu procuro chamar esses caras, você, o Baldini, dizer, cara, eu não... Aí você é confrontado com uma triste realidade, né? Pô, eu não sei nada de Excel, pensei que sabia, não sei nada, né? E eu procuro fazer a mesma coisa em outras áreas, né? Outro dia eu chamei um amigo nosso em comum, do Tiago também, professor Fernando Bastos. Caramba, ele fez uma aula de estatística, olha assim, fala, você fica meia hora olhando e não sabe o que o cara está falando. Aquela aula de Berimbau Saunders é só sopa de letrinha. É rock and roll. Você fala, caramba, cara, olha o nível de abstração do cara. Então, assim, eu gosto de ir oscilando, né? Alguns assuntos mais simples, mais palpáveis, mas também, às vezes, eu jogo o sarrafo lá para cima para ver, ó, meu amigo, é isso aí que o Trovato falou, né? Meu amigo, tem uma longa caminhada aí até você chegar, né? Então, cabeça fria e pé no chão, né? Nada de achar que já sabe alguma coisa. E é isso aí, essa é a ideia, né? E essa é a ideia que vai guiando aqui os nossos trabalhos. Verdade, com certeza. Professor, inclusive, tem uma frase que o Benito sempre usava, e assim, para quem não sabe, o Benito me reprovou num teste de entrevista de emprego porque eu não sabia Excel, tá? Não conta para ninguém. Olha, abriu o coração agora. É sério, sabe por quê? O Benito chega para todo mundo que vai trabalhar lá com ele, ele pergunta, qual o seu nível de Excel? E a besta aqui foi responder lá para ele que era 7, né? De 0 a 10 era 7. Era assim, rapaz. Aí ele coçou assim o queixo a 7, aí ele virou o monitor para mim. Me explica o que essa função faz. Daí aí eu me senti assim, de 7 foi para 0,7, depois foi passando para 0,07, ó. Mas se o Benito me perguntar qual o seu nível de Excel, vou falar menos 40. Não, a escala vai de 0 a 10 só, professor, não tumultua. Não, mas aí eu estouro a escala. Pô. Melhor resposta é dizer Excel, não entendi. Agora, professor, essa reprovação pode ser que você chegou nesse nível por causa de quedas como essa, né? Aquela queda que cai para cima, né? Então, foi isso mesmo, Davi. Eu saí da sala do Benito falando, um dia eu vou ser que nem esse cara, eu vou manjar que nem ele. E aí, logo na sequência, eu era consultor, eu fui atrás de contrato com uma empresa, peguei um curso de Excel avançado para dar, montei toda uma estrutura e falei, não, vamos fazer a diferença sim, um dia eu vou dominar que nem esse grande mestre aí, um dia me ensinou. Tem que ser humilde. Primeiro, reconhecer suas limitações. Segundo, saber que alguém pode saber mais que você. Sempre. E terceiro, torcer para que pessoas saibam mais que você, senão nós vamos ficar limitados no conhecimento. Então, gente, Deus ajude a todos que possam superar qualquer mestre. É isso mesmo. É isso mesmo. Perfeito, meus amigos. Então, eu uso exatamente essa estratégia aqui na CPO, né? Eu trago, às vezes, palestras simples, né, de fácil entendimento, né? Justamente para que todos tenham a percepção de que são capazes de entender. Todo mundo pode trabalhar com PO, né? Mas, às vezes, também eu chamo uns caras que... Né, o cara lá da psicologia, lá, o Rafael Bastos, veio falar de grafos, bootstrap, né? Aí tu fala, caramba, peraí, o negócio é meio tenso, né? Então, eu fico oscilando igual uma sanfona, né? Eu distendo, quando eu vejo que vai estourar, eu volto. Não é isso não. Dá para todo mundo levar e tal, né? E o Davi fica rindo, cara. Quando chama um maluco fora da escala, ele diz, opa. Então, eu fico nesse movimento justamente para nos tirar da zona de conforto, né? Justamente para movimentar, né? Porque se eu chamar todo mundo sarrafo lá em cima, peraí, acaba o pessoal não entende, se desestimula, né, e tal. Se eu chamar também todo mundo sarrafo lá embaixo, esse cara não traz nada de novo, isso aí eu já sei, né? Então tem que ficar nesse movimento, né, de vai e volta para
né? Vai e vem para todo mundo sair da zona de conforto, né? Então é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? O comandante Rademacher está entre nós, está aí do outro lado, lá do Ministério da Defesa. E aí, Rademacher, como é que está? Eu gostei bastante, achei que foi extremamente didático. É claro que a gente, quando não domina o assunto, a gente se perde no meio do caminho. Mas, assim, foi uma velocidade adequada. Se eu tivesse com um nível de conhecimento intermediário, acho que eu conseguia acompanhar. E a gente vai aprendendo cada coisa incrível, né? Então, é o que eu falei, né? Eu até escrevi aí, eu acho que nem o pessoal que criou o Excel ou que desenvolve o Excel conhece as possibilidades que ele pode fazer hoje, né? É verdade. Professor Ernesto Rademacher, não conhecem. Se você tem alguma dúvida do Excel, você tem que perguntar no time de desenvolvimento para quem fez. Eu já tive uma resposta dessa numa vez, onde eu perguntei um negócio, o cara falou, não, isso eu não sei te dizer, você tem que perguntar para o sujeito lá, que foi ele que desenvolveu. E vira e mexe, a Microsoft descobre ou recebe informações de coisas que eles não sabiam que o Excel pode fazer. O Excel, como eu costumo dizer, ele é um grande e sofisticado Lego. Com Lego a gente monta o que a gente quer, basta ter criatividade. O caso do Excel é a mesma coisa. Eu tenho lá 480 funções, eu tenho mais de 2.000 comandos à disposição, e a combinação entre eles nos permite fazer essas coisas fantásticas que o Trovato esteve mostrando hoje também. E o principal objetivo dessa semana aqui é justamente desmistificar, junto a esse perfil de público, que acredita que o Excel não pode fazer coisas e que nós temos que migrar eventualmente para ações como R, Python ou qualquer outra coisa. Está errado. O Excel pode sim, continua nos atendendo muito bem numa série de quesitos. Agora, lembrando, o Excel é uma planilha eletrônica, ele não é um editor de texto, ele não é um banco de dados, mas ele, como planilha eletrônica, nos dá a liberdade, com a sua disponibilização das informações no modelo de matriz, realizarmos aquilo que nós efetivamente desejamos. Né? Obrigado, professor. Sim, professor, obrigado. Olha, é muito gratificante poder participar aqui da Casa da Pesquisa Operacional como ouvinte, porque a gente realmente, como o Marcos disse, né, a gente tem a noção de quanto nós temos que aprender. Às vezes eu confesso que eu fico até um pouco angustiado, né? Porque eu e Marcos queremos, parece que, estudar o mundo todo, né? E aí não cabe, não dá. Não dá. É uma ansiedade crônica. Tá muito vezes e... Picotou, Rademacher. Exatamente. Muito obrigado. Fico muito feliz, não só pela aula, como pelos comentários. Eu fico muito feliz não só pelas aulas, como pelos comentários. Muito obrigado. E relembrando que todas essas aulas, né, todas essas lives que nós estamos fazendo, estarão disponíveis lá no nosso canal do YouTube. Então, a qualquer momento que vocês queiram relembrar, está lá aberto ao público, né? É só acessar lá e assistir, tá? Assim que terminar aqui, eu vou colocar lá tanto a live do Aiosa quanto a do Trovato, eu já vou subir, tá? Alguém tem mais alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Professor Euclides, tudo bem? Tudo ótimo. Tranquilo? Não é possível. Eu só faria o comentário que meus alunos sempre fazem quando a gente mostra essas coisas assim. Eu não preciso aprender isso, não. Contrata alguém para fazer. Pois é. Isso mesmo. Só contratar o Trovato, Benito. Opa, estamos à disposição, seja por isso. É o jeito. É isso aí, olha só. Olha o jabá. Quem vai estudar isso agora? Tô de velho, então? Olha os cabelos brancos, ó. Mas uma parte é Excel, uma parte é esposa, uma parte é trabalho e por aí vai. Só tomando uma truca. O professor Benito com o Trovato tem que se juntar aí para trazer o Power Query aí para o Mac.
Essa é uma deficiência, né? Você tem um Mac, mas não pode usar o Power Query. Coisas da Microsoft. Alguém quer falar alguma coisa? Leandro, Rayane, tá tudo bem? Márcio Sonobi, tudo tranquilo? Não dá para falar não, que eu tô aqui emudecido ainda, cara. Está catatônico, né? O pessoal é muito sinistro, cara. Eu pensei, eu coloquei no meu currículo, no meu LinkedIn, Excel intermediário. Eu tô tirando isso aqui agora, entendeu? Mais um. Não, Leandro, o que você pode colocar no seu currículo é Excel sob avaliação. Ou em constante evolução. Também. Excel em evolução. É uma boa saída. Uma saída digna. Aguardando a quinta semana para definir. É uma saída digna. Excel Pokémon. Está sempre evoluindo. Então mas é interessante, né? Interessante como você vai vendo outras perspectivas. E ontem o professor Benito falou isso, o Baldini frisou muito bem, você não precisa aprender um segmento específico, mas dentro do segmento específico, você utilizando a dinâmica, a ferramenta, o conceito, você desenrola o problema. Então, ele prepara você para o problema. E o professor mostrou isso hoje. Quis arrumar uma confusão aí já com o Project, o que o Project fazia, ele já começou aí a... Essa turma veio para tirar o sossego, meu amigo. Os outros, né? Tirar a paz dos outros, né, cara? Tem lá Davi, professor... E, Davi, tem um ponto importante. O Excel é uma ferramenta muito democrática. Se você juntar 10 pessoas numa sala e fizer a proposição de um problema de média complexidade, muito provavelmente você encontrará a mesma resposta por 10 caminhos diferentes. Desculpa. Porque essa é a flexibilidade que o Excel nos oferece. Não existe um único caminho para você fazer o seu trabalho. Eu tenho diferentes caminhos, diferentes formas de poder, para que eu possa realizar esse tipo de atividade. E eu vou fazer aquele que eu conheço. E o Excel nos dá, inclusive, esse tipo de opção, esse tipo de escolha por qual caminho fazer. É isso aí. Bem, mais alguém? Alguém tem alguma coisa? Tranquilo? Mestre, o mais interessante é que quando o mestre está fazendo é uma coisa tão simples, é tão fácil. Aí tu vai botar a mão para fazer ali, trava, caraca, eu acabei de ver isso, calma aí. Não, mestre. Mas para isso o vídeo está gravado lá com certeza, para rever. Na casa da pesquisa operacional, para que a gente possa estar visualizando quantas vezes for necessário até a ficha cair. Com certeza. Geralmente a gente para no igual, né? Eu coloco igual e falo, e agora? Daqui para frente. E o que eu faço agora, né? Tava tão simples, aí bota o igual, tu trava. É que nem prova, né? Colocou o igual, vale 10% da nota, professor? Eu comecei. Podia ter desistido. Comecei. E, mestre, eu tô vendo ali o senhor do YouTube ali atrás do senhor aí, só para falar que já tá inscrito, já tô inscrito lá já, ó. Excelente aula, excelente apresentação, a forma que o senhor mostra, o senhor ensina, são excelentes. Parabéns mesmo, muito obrigado pela aula. Ô, Isaac, você se inscreveu só no canal dele? Eu magoei agora, hein, cara? Todo mal contigo, hein, velho? Na segunda-feira a gente já se inscreveu. Foi isso que Isaac quis falar. Vai se inscrevendo, o pessoal vai se apresentando, vai se inscrevendo. Boa. Obrigado, Isaac. Ó, só de Excel são 500 aulas, são 920 tutoriais. Eu tenho aula programada até abril de 2022 já de PowerPoint. E eu falo o seguinte, minha meta são 1000 vídeos, são mais de 300 horas de conteúdo. Uma pessoa que começar a assistir hoje um vídeo sem repetição, daqui 2 anos e meio não assistiu nenhum repetido. Então, ou seja, é conteúdo para chuchu. É conteúdo. Seja bem-vindo, obrigado por ser mais trabalho do que apresentar propriamente dito é preparar o conteúdo. A preparação antes e a edição depois é que dá um trabalho danado. Né? Nem fale, professor. Nem fala, né? Eu só quero falar uma coisa. Só quem produz conteúdo que sabe, Quando eu aprendi PROC-V, eu falei, caraca, eu sou sinistro. Falei, pô... Professor Trovato, aí chega a essa altura do campeonato, a gente faz, que sorte, o cara tem uma plaquinha do YouTube lá atrás, ó. Que sorte, o cara acordou cedo, trabalhou, estudou, aí o cara vem falar em sorte. Olha, eu posso dizer para vocês assim, 15 minutos de aulas gravada,
geraram pelo menos 2 horas de bastidores para preparar a planilha. Depois, grava em 15 minutos. São 3 vezes esse tempo para editar, são 45 minutos na edição. Aí depois tem que subir para o YouTube, tem que escrever a ementa. Aí você tem que programar o vídeo. Aí você tem que estrear, aí você tem que divulgar no LinkedIn, você tem que divulgar no LinkedIn. Ou seja, cada vídeo de 15 minutos aí gera umas 4 horas de trabalho tranquilo. Então, muito mais do que isso, Trovato. Não, claro. Tem suas complexidades também, né? Eu estou numa planilha que eu vou gravar aula agora daqui 2 semanas, né? Na verdade, a aula que eu vou divulgar daqui 2 semanas, faz 2 dias que eu estou bolando a solução, achei hoje. Então, 2 dias de trabalho para uma planilha que faz aí uma identificação de números sequenciais online. Ninguém tem. Eu tenho, mas eu demorei 2 dias para fazer. Então, é difícil. Todos sabem. Não é fácil. Está bem, meus amigos. Então, muito obrigado mais uma vez pela companhia de todos e muito obrigado em especial aí ao mestre Trovato, que com carinho aí aceitou, né, fazer essa apresentação aí para a gente, né, com todo carinho, com todo cuidado, com toda a paciência, tá? Então, mais uma vez aí, o nosso muito obrigado e seja sempre muito bem-vindo para estar aqui na nossa casa, né? A Casa da Pesquisa Operacional é uma casa de todo mundo. É só chegar, entrar e a gente conversar. Tá? Me sinto em casa aqui, professor. Muito obrigado. Obrigado a todos os mestres que participaram, todos que participaram até agora e obrigado mesmo. É de coração. O Excel é uma ferramenta fantástica e estamos aqui para o que vocês precisarem. Tá bom. Então, boa noite, pessoal. Fiquem com Deus aí e até mais. Até Obrigada, professor. Um abraço. Amanhã, valeu, temos pessoal. aí... Amanhã é o Éder, né? É o Éder, isso mesmo. 8 horas, Éder Cassandra. E amanhã até meia-noite. Aí se prepara até 1h da manhã. Amanhã vai à noite, pô, à noite dentro. Chegar 1h da manhã, ele está contando história já. Rapaz. O pau vai cantar. Como se ele estivesse acordando agora, né? Amanhã já é. O negócio é café. Chá de sapo, Thiago. Tem que ser chá de sapo, como ele fala. O chá de sapo. Amanhã o couro vai comer. Até amanhã. Eu sou Marcos.